Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o pastor Júnior Freitas. Mais uma live, mais um vídeo levando a palavra do Senhor. Dentre tantos temas que eu poderia citar aqui, gostaria de citar o tema das pessoas que estão aí a esmo, digamos assim, na rua, sem destino, sem família, sem emprego, sem educação, que chega a ser 53% no Brasil. 53% dos moradores de rua, 47% dos moradores de rua estão na rua há menos de um ano. É um caso sério, porque são pessoas que não acredito que não se dedicaram a nada, não aproveitaram as oportunidades, a família abandonou, logo tem muita influência da droga na rua, né? O cara dormir no relento, mas existe também casos de universitários, professores que estão lá na rua, né, mas não chega nem 1%. Então, a principal causa de moradores que moram em situação de rua é justamente a baixa escolaridade. E nós temos que olhar com muito cuidado para essa área, porque são pessoas que podem ser transformadas pelo poder de Deus. Então, não leve a mal assim, porque talvez você possa... Não é porque ele está falando sobre isso. É porque a tendência é aumentar. A tendência de aumentar as pessoas em situação de rua, e eu trato isso com muita seriedade. Se, por exemplo, acontecer de uma dessas pessoas precisar da sua ajuda, você vai ajudar? Ou eu vou ajudar? Aí nós temos que ver o seguinte: a maneira que a pessoa pede. Se a pessoa pede com ignorância, com arrogância, que é rápido as coisas, é melhor não dar. Porque aí já está fazendo uma coisa errada. Então deixa que a pessoa possa aprender a pedir primeiro, para depois você poder ajudá-la. Não dê dinheiro. Eu recomendo que você não dê dinheiro, mas dê um prato de comida. Você nunca sabe a situação do outro lado, às vezes a pessoa não está num dia bom. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui em São Luís, no ano de 1997, realmente existia pessoas que precisavam de ajuda. Hoje aí, mais de 90% desses carros que passam dizendo que estamos precisando de uma ajuda, estamos precisando de não sei o quê, estamos precisando de que você venha ver aqui como é que está o corpo. Então tudo isso é furada. Quem está sofrendo de doença tem que procurar hospital, procurar um tratamento, diagnosticar a doença logo para que não se agrave e ter fé em Deus é o melhor caminho. Então, que nós possamos olhar para essa situação aí de uma maneira mais sensata. Então, realmente no ano de 1997 existia pessoas que realmente precisavam de ajuda, sabiam pedir, eram humildes. Hoje você diz que não, a pessoa sai injuriada,
fica injuriada e diz que aí acabou o dia para ela, porque não conseguiu aquilo que ela queria. Aí não dá, desse jeito não dá certo. Então tem que ter humildade. E se realmente a pessoa precisar, ela vai chegar com humildade, naturalmente. Né? Então tem que olhar para a situação dessa maneira aí. Muito bem. Bota outro tema. Vamos botar outro tema aqui. Ministério. Muito se fala do ministério de pastores consagrados, que eu não vou mencionar o nome aqui. Pastores no Brasil, principalmente no Brasil, que tem um grande número de igrejas em todo o Brasil, né? E que pedem na televisão, na rádio, em todo lugar. Então eu tenho uma crítica a fazer aí. Jesus Cristo disse: de graça recebeste, de graça dai. Então veja só, na época de Jesus pregou o evangelho arrastando multidões. As multidões iam até Jesus. Não era Jesus que ia até as multidões. Eram as multidões que iam até Jesus. Porque as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas e fariseus. Então o próprio Jesus deu exemplo para nós. Se nós queremos ter um ministério grande, que ele se faça o menor. Se alguém quer ser conhecido, se faça também o menor. Se também alguém quer riqueza, prosperidade é uma coisa, exagero é outra. Então temos que olhar essa situação aí de maneira clara e concisa. Esses ministérios são 4 ministérios, que são os maiores ministérios do Brasil e do mundo também. Estão sempre na televisão, pedindo 20, 30, o que a pessoa puder contribuir. Mas quem realmente mantém estes ministérios são os grandes empresários. Não é eu, não é você. Quem mantém esse ministério são os grandes empresários. Então os grandes empresários, eles dão milhões para esses pregadores. Eles estão prósperos e ricos porque empresários dão milhões. Só no ano de 2018, aproximadamente, teve um empresário que doou 231 milhões para uma dessas igrejas que são, o que eu acabei de citar aqui, são as, que eu não vou mencionar o nome, né, por questão de ética, mas então o que está sendo feito aí? O que está sendo feito desses ministérios, que são 4 ministérios, o que está sendo feito desse ministério? Sendo feito o seguinte, que eles estão usando uma lei bíblica, um argumento bíblico, um princípio bíblico, que está lá no livro de Provérbios, que diz assim, que está lá no livro de Provérbios, que diz mais ou menos assim: que quem
usa as palavras de maneira correta, comerá do seu fruto. Então, estes pregadores estão usando esse princípio bíblico, está lá no Velho Testamento. Está lá no Velho Testamento, onde o rei Salomão fala que quem usa suas palavras de maneira reta terá por amigo o rei. Quem usa suas palavras de maneira correta comerá do seu fruto. Ou seja, num país como é o nosso, Brasil, que tem muitas pessoas sem direção, entra ministério para trabalhar em cima disso, para fazer, a partir de uma necessidade, uma palavra de alento, uma palavra de consolo, uma palavra até acho que de exortação, de ensinamento, de certo ensinamento, mas que não resolve. Porque para resolver, o pregador ou pastor, quem quer que seja, que trabalhe dentro do ministério, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Ele tem que estar cheio de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho. Precisa-se que todos aqueles que estão no ministério, que estão fazendo a obra de Deus, seja qualquer uma dessas igrejas aí, precisa-se que eles tenham uma pregação simples, porém cheia de poder. Hoje tem coach, tem muita ciência voltada principalmente nas igrejas, mas não precisa de nada disso, só precisa de Bíblia e interpretação correta, que é mínimo de grego e hebraico, ajuda do Espírito Santo de Deus, escatologia bíblica e teologia bíblica. É isso aí que precisa. Porque você não pode dar aula de história, aula de filosofia, aula do que quer que seja na igreja. Igreja é igreja. Igreja você fala da palavra de Deus. Igreja tem que ser falado de ensinamento da palavra. Hoje em dia as pessoas, principalmente das igrejas grandes, elas estão voltadas para as outras áreas. Talvez áreas que não tenham nem nada a ver com o ministério, nada a ver com a palavra de Deus. Então, o segredo aí, nesse caso, é fazer para a honra e para a glória de Deus. Fazer para a honra e para a glória de Deus. O que você quer fazer? O que nós queremos fazer? Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que desejar Deus. Porque se o homem morrendo, não levará nada. Às vezes as pessoas olham um cara na televisão, na internet, próspero, carro do ano e tal, e fica doido para esperar a hora dele ter também, fica doido com vontade de ter, tanto homem como mulher, é carro, é casa, é o que for. Mas isso não é necessariamente o que a Bíblia diz. A Bíblia é outra coisa. Deus quer mais para mim e para você. Ele quer nos dar muito mais. Ele quer nos dar muito mais. Pois bem, o pastor Paulo Guilherme, pastor da Quadrangular, gostei muito da pregação dele. Eu recomendo a você que possa ouvir essa pregação, que passa exatamente às 11h50 da manhã. Esse trabalho espiritual, essa pregação de Paulo Guilherme
É só você colocar 100,9, rádio 100,9, 11h50 da manhã. Posteriormente, meio-dia, você continua lá e vai passar o debate pelo dia, que é 11 horas lá no Rio e meio-dia aqui. Quer dizer, esse programa, Debate pelo Dia, passa 11 horas lá no Rio de Janeiro e passa meio-dia aqui em São Luís. Então, para você ver, são dois programas raros, são dois programas que realmente estão falando o que tem que ser falado da palavra de Deus. Porque, como já foi falado, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não, ela permanecerá para sempre. Então não adianta estar em pecado, estar lendo a palavra, não adianta. Não adianta estar desviado, estar lendo a palavra. Não adianta ser bandido, ser marginal, ser malandro, o que você está lendo, não adianta. Palavra de Deus é a palavra de Deus. Primeiramente, quer ler a palavra, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, se arrependa daquilo que você cometeu de errado, dos seus pecados. Terceiro, passe pelo batismo. E quarto, tenha a vida de oração e leitura da palavra. Isso de Gênesis e Apocalipse. Aí sim, você vai cumprir todo o seu dever. Você vai cumprir com o seu dever e vai estar com a consciência tranquila que você cumpriu com o seu dever. No mais, alimentação saudável, atividade física, espiritualidade e repouso. Você não pode ficar na noite bebendo, fumando, se drogando. Não pode, você vai enfraquecer sua mente. E você não vai aproveitar o melhor da vida, que é paz, amor, alegria. Então não use mais droga, bote as drogas hoje mesmo fora, porque elas não vão te ajudar, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Pega essas drogas, a maconha, pegue cocaína, pegue o crack, coloque fora. Isso aí não serve, isso aí é só para enfraquecer a mente das pessoas. E o inimigo trabalha firmemente nisso, para enfraquecer a mente das pessoas, para as pessoas ficarem aí sem direção. Você vê aí, às vezes, enquanto pessoas aí andando por aí sem direção, tá sem direção. Depois de ter passado a noite e tal. Porque eu também, na vida quando eu era ímpio, eu usei um bagulho, usei uma droga, mas vi que não era, vi que enfraquecia a mente, eu tirei, botei tudo fora. Antes de eu ser pastor, isso há uns 20 anos atrás. Na verdade, eu nunca me desviei, sempre estive na presença de Deus. Mas cometi alguns erros. Mas foi também de experiência para hoje ganhar almas para o reino dos céus. Então, para você que está sem igreja, Jesus vai voltar. Então, por que Jesus vai voltar? Porque o ser humano não conseguiu governar o mundo. O ser humano não conseguiu dominar a natureza. O ser humano não conseguiu governar o mundo. E agora Jesus Cristo vai voltar. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de transição entre a volta de Jesus e o momento que nós estamos vivendo. É transição entre a época que nós estamos vivendo e a volta de Cristo. Quer dizer, Jesus vai voltar em um momento que alguns vão estar preparados, outros não. E é meio complicado essa parte, porque a Bíblia diz assim: tantos como a areia da praia.
tantos como a areia do mar. A Bíblia lá no Novo Testamento ela fala sobre isso. Que os salvos serão tantos como a areia da praia e tantos como a areia do mar. Eu acredito, não, é só um leve pensamento, digamos assim, que esse termo que está sendo usado no texto e no contexto lá no Velho Testamento quer dizer a antiguidade de Noé até Jesus. De Noé até Jesus. E nossa época é uma época que nós que Jesus vem buscar um pequeno rebanho. Isso é falado lá no Novo Testamento. Eu assim, não é recomendado decorar versículo, memorizar versículo. Memorizar versículo, você pode memorizar o livro, mas não é recomendado memorizar versículo. Por quê? Porque o próprio Jesus fala que naquele mesmo momento, ou seja, momento de decisão, no momento de vida ou morte, no momento de perseguição, o Espírito Santo vai nos dar a palavra, nós vamos falar e nossas palavras vão ser incontestáveis. Porque não é nós que vamos falar, mas é o Espírito Santo, Jesus, Deus, que vai falar, que vai usar nossa boca para falar. Então lá no Novo Testamento lá no Novo Testamento está falando sobre isso. Ali na leitura do Novo Testamento, quando você passar por esse processo de leitura do Novo Testamento, você vai ver escrito lá que Jesus ia buscar um pequeno rebanho, e isso que eu acabei de falar aqui agora, que a gente não vai memorizar versículo. Tem gente que coloca assim na internet, João capítulo 17, versículo 17. Só que pode colocar, não é proibido, mas não é recomendado. Porque não é nós que vamos falar, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar, nos dá boca e palavra de sabedoria. Então, que nós venhamos, nesses últimos dias, estar com os dois pés na igreja. Não somente, além disso, estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, orando, jejuando, fazendo vigília, fazendo campanha, fazendo jejum, para que nós venhamos ter uma vida e orar também pelas autoridades. As autoridades hoje estão muito egocêntricas, muito egoístas, muito individualistas, principalmente nos Estados Unidos, principalmente na Argentina, na Rússia, os governos autoritários. Mas que nós possamos orar por esses governos, porque eles estão ali, mas não estão em plena iminência do seu exercício, do seu exercício de poder. Que nós venhamos orar por essas autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, toda a demonstração, bondade e verdade, segundo, conforme está escrito lá, as recomendações das autoridades, de orar pelas autoridades.
Então que nós venhamos em Cristo Jesus a cada dia estar orando uns pelos outros. Então quando nós você também vai passar por esse processo. Não se intimide das informações que nós temos aqui, de maneira alguma. Não se intimide com as informações que nós temos aqui. Temos muitas informações, temos. Nem tanto a terra, nem tanto o céu, mas temos algumas informações. Mas não se intimide, porque você também vai passar por esse processo. Isso é um processo de leitura de jornal, rádio e livro e revista, né? Para que você venha ter um embasamento melhor. Eu recomendo que você leia o livro O Mundo de Sofia. Esse livro você pode comprar na Americana, na Amazon. Esse livro você pode comprar na Americana, na Amazon. É barato. Esse livro hoje em dia ele já foi caro. Quando ele surgiu ele era caro, mas agora ele é barato. O Mundo de Sofia é um livro muito bom, um livro de filosofia que não fala de ateísmo, não fala de nada que corrompe a fé, fala sobre a teologia como um todo, fala sobre Sócrates, Aristóteles e Platão, né? Que é o século de ouro da filosofia. É muito importante a leitura. A leitura desenvolve muito a mente. Você fica com a mente avançada, né? A leitura e o cálculo. Então, você pode experimentar a leitura. E leitura não é bicho de cabeça. A leitura só basta você comprar o livro. Se você não tiver a condição de comprar o Mundo de Sofia, que você compre os livros de Augusto Cury, né? Que é Análise da Inteligência de Cristo, que são 5 livros. Você compra um, lê, né? Lê, revisa, anote e faça os exercícios para que você tenha o melhor embasamento. Porque hoje a humanidade as pessoas estão dando crédito à mentira, falando mentira, e isso não pode, né? Uma coisa é você estar em qualquer lugar falando sobre história, outra coisa é você mentir. Isso é pecado, isso aí não é bom para a vida da pessoa. E a palavra de Deus é que é a verdade, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso. Quando fala homem, está falando de homem e mulher. Seja todo homem mentiroso, só Deus é verdadeiro. Então a palavra de Deus, ela corta aqui e corta aí. Essa palavra também serve para mim, não é só para você não. Essa palavra também serve para mim, que nós precisamos cumprir com o nosso dever, precisamos cumprir com a nossa palavra, precisamos fazer o ID. O mais importante é fazer o ID, pregar o Evangelho enquanto há tempo. E pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então, que Deus em Cristo os abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Fica com Deus.